Ok, bem-vindos de volta à nossa segunda parte da aula sobre intertextualidade. Por questões técnicas, se mostrou necessário dividir em mais de uma parte essa conversa. Vou, inclusive, pedir desculpas, porque à medida que eu estou fazendo aqui, eu estou percebendo as muitas limitações técnicas, né? O microfone parece que capta aí o som do cooler, o mouse não mexe direito na tela. Enfim, é uma experiência nova, né? Vivendo e aprendendo. A um pouco mais de longo prazo, a gente espera poder operacionalizar essas coisas, mas por enquanto a gente vai ter que lidar um pouquinho com isso tudo aí. Peço desculpas e a compreensão de todos. Bem, vamos para a segunda parte da aula sobre intertextualidade, em que eu vou analisar um exemplo com vocês e mostrar alguns conceitos referentes à intertextualidade que a gente vai precisar de aprender, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela que eu creio ser essa e vamos lá. Bem, então, para a gente ir para essa segunda parte, eu trouxe aqui esse famosíssimo poema, um grande clássico da literatura brasileira, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, um autor do romantismo do século XIX. É um poema que está aí quase que na base da literatura brasileira e talvez por isso ele é muito usado em experiências de intertextualidade. Inclusive, o próprio hino nacional brasileiro faz uma citação desse poema do Gonçalves Dias, né? Todos já devem conhecer, mas só para nós recordarmos, vamos fazer uma leitura aqui dele rapidamente. Diz o poeta: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom, então está aí o Gonçalves Dias com esse eterno tributo à terra natal, um poema que fala da saudade, da melancolia, da ausência, mostra o ponto de vista do eu lírico que está em um cá que não é tão bonito quanto o lá, que é a terra natal que ele tanto almeja. Então, por passar essa visão saudosa, idealizada da terra natal, esse poema se tornou uma espécie de sinônimo literário do Brasil, e talvez por isso ele seja retomado por tantos poetas ao longo da nossa história. Para a gente ver um pouquinho disso, eu escolhi um poema do incomparável Carlos Drummond de Andrade, chamado justamente Nova Canção do Exílio, em que ele retoma o poema do Gonçalves Dias e faz uma recriação do poema do Gonçalves Dias. Claro que o Drummond ele apareceu aí nas primeiras décadas do século XX
e o Gonçalves Dias é um poeta de meados do século XIX. Então, entre os dois, existe aí um intervalo de várias décadas. E ao longo dessas várias décadas, as visões sobre o próprio Brasil se modificaram, a literatura brasileira se modificou, o linguajar que se usava na literatura se modificou. Então, esse poema do Drummond, ele é uma recriação, ele é uma atualização, ele não deixa de ser um poema novo, mas que tem como base lá o poema do Gonçalves Dias. Alguém poderia retomar aquela questão. Nossa, mas se por acaso eu não conhecer o poema do Gonçalves Dias? Eu sei que é um poema muito conhecido, mas e aí? Eu tenho o direito de não conhecer. Bem, se você não conhecer o poema do Gonçalves Dias, é claro que algo vai se perder. Voltamos àquela ideia da importância de construirmos para nós mesmos um repertório cultural, um repertório de referências que nos permita navegar com um pouco mais de autoconfiança e discernimento por esse mar inevitável da intertextualidade. Você não vai se tornar incapaz de aproveitar o poema do Drummond, mas certamente algo vai se perder. Esse é um risco que a gente corre no ato da leitura, é inescapável. Agora, o Drummond, especificamente, ele foi um autor até generoso conosco, porque ele pôs aqui no título o Nova, Canção do Exílio. Então, mesmo que você não conheça, né, a pista está aí. Ser leitor é um pouco seguir essas pistas também que os textos deixam para nós. Diz o Drummond: um sabiá na palmeira longe. Essas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas. Vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Então está aí o Drummond, carregando no tom melancólico, talvez, do poema. Nós que conhecemos já a Canção do Exílio, reconhecemos também um pouco no Drummond alguns elementos evidentes da Canção do Exílio, como o sabiá, como a palmeira, como a distância. Então, um pouco do Gonçalves Dias a gente vê aí claramente. Mas eu queria colocar os dois poemas lado a lado para tentar mostrar para vocês a profundidade dessa ligação do poema do Drummond com o poema do Gonçalves Dias. Então, o que eu fiz aqui? Nós temos aqui de vermelho o poema do Gonçalves Dias e de verde o poema do Drummond. Eu redistribuí aqui só para caber no mesmo slide, mas eu queria colocar os dois lado a lado para vocês perceberem que, além dessas óbvias coincidências temáticas, nós temos uma relação de proximidade muito grande que o Drummond construiu lá com o poema do Gonçalves Dias. Então, se nós observarmos aqui estrofe por estrofe, vocês podem ver que o poema do Drummond ele tem o mesmo número de estrofes e que as estrofes do Drummond são construídas também de forma a terem o mesmo número de versos que tem as estrofes no poema do Gonçalves Dias. Então, temos 3 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 6 versos cada uma.
A única liberdade que o Drummond toma nesse sentido é de acrescentar um verso falando da distância. Mas, mais do que isso, vocês observem que existe uma correspondência verso a verso. Quer dizer, quando nós temos um elemento em um verso do poema do Gonçalves Dias, no verso correspondente do poema do Drummond, nós vamos ter aquele mesmo elemento. Inclusive, para tornar isso bem evidenciado, eu vou destacar aqui uma espécie de refrão que o Gonçalves Dias tem, né? Ou seja, um trecho do texto que se repete exatamente da mesma forma ao longo do poema, que são esses dois versos aqui. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias tem isso aqui na primeira estrofe, depois na terceira estrofe aparece de novo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Depois, lá na penúltima estrofe, de novo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Reparem que o Drummond transformou esse refrão em um sabiá na palmeira longe. Nos mesmos pontos correspondentes aos pontos do Gonçalves Dias, onde aparece esse refrão, aparece o mesmo refrão no poema do Drummond. Ó, primeira estrofe, um sabiá na palmeira longe. Terceira estrofe, um sabiá na palmeira longe. Repara que lá no Gonçalves Dias está a mesma construção. Penúltima estrofe, está aqui a mesma construção no Drummond, lá no Gonçalves Dias. E se você fizer uma leitura verso a verso, você vai perceber sempre essa mesma coincidência, né? Como se o Drummond estivesse quase que dizendo com outras palavras o que está lá no poema do Gonçalves Dias. Então, por exemplo, nosso céu tem mais estrelas, o céu cintila. O cintilar é um jeito de falar das estrelas, né? Nossos bosques têm mais vida, vozes na mata, é um jeito de falar dessa vida nos bosques também. E assim por diante. De modo que a gente percebe que o Drummond realmente assim recriou verso a verso esse poema do Gonçalves Dias em um uso dessa proposta da intertextualidade. Bem, por quê? Por que o poeta faz isso? Por que alguém usa a intertextualidade? Bem, sendo a intertextualidade esse fenômeno tão amplo que ela é, as motivações de um artista para entrar nessa seara podem ser as mais diversas também. Um autor pode fazer intertextualidade para homenagear um autor de quem ele gosta, pode fazer intertextualidade para criticar um autor de quem ele não gosta, pode usar intertextualidade como recurso humorístico, pode usar intertextualidade para fazer um exercício de criação, pode usar intertextualidade até sem perceber, porque aquele texto que serve de fonte pode estar lá na gênese, na formação daquele autor. Então, quando ele produz, ele expressa quem ele é também e os caminhos que a trajetória criativa dele teve. Então, os motivos para a intertextualidade existir são os mais diversos. E eles se refletem nas diferentes formas que a intertextualidade ocupa também. Então, queria mostrar para vocês vamos dizer assim, esses subtipos de intertextualidade que, para nós que trabalhamos com linguagens, é importante a gente conhecer, porque a gente precisa dessa especificidade no momento em que a gente vai se referir a um fenômeno cultural, né? Então, queria sistematizar esses subtipos de intertextualidade com vocês, que, para tentar ser didático, eu dividi em quatro. O primeiro subtipo, né, eu queria falar dessas palavras, diálogo,
referência, alusão, poderia ter colocado aí também a palavra citação, uma palavra importante para a intertextualidade também, e do que nós estamos falando quando nós falamos em diálogo, referência, alusão, citação. Bem, essas são palavras muito amplas, muito genéricas. São palavras que a gente pode usar sem precisar tomar um cuidado assim muito especial. Termos usados para se fazer referência à intertextualidade de modo geral, ou há casos que não se enquadram exatamente em nenhum dos outros subtipos específicos. Então, quando nós estivermos nos referindo à intertextualidade de modo geral, podemos usar essas palavras sem muita preocupação com a exatidão. O texto A dialoga com o texto B. O texto C faz uma referência ao texto D. O texto E faz uma alusão ao texto F. O texto G cita o texto H. Então, são expressões que a gente pode usar assim, com muita liberdade para falar sobre a intertextualidade em qualquer situação. Os outros três casos já são mais específicos, embora possam ser englobados nessa categoria aí também. A paródia é o que o Drummond fez ali com o Gonçalves Dias. É a recriação criativa de uma obra específica. Eu destaco a palavra criativa para dizer algo que é óbvio, que é que a intertextualidade não é uma simples cópia. A intertextualidade é uma ação criativa, inovadora. Ela traz uma novidade, ela não é uma simples repetição. Acho que ficou evidente ali que o Drummond ele não é simplesmente um papagaio do Gonçalves Dias. Ele está trazendo algo novo. E quando uma obra merecedora desse nome faz intertextualidade, é assim que acontece. Nós usamos também a palavra paródia, ou pelo menos usa-se também a palavra paródia, como sinônimo de uma peça intertextual com efeito humorístico, embora esse nem sempre seja o caso. Então vamos deixar claro que a paródia ela não precisa de ser humorística, que é uma crença muito difundida aí no senso comum. Esse poema do Drummond que nós vimos, ele claramente não é humorístico, pelo contrário, ele é até melancólico, tristonho, mas ele faz a recriação de um texto, por isso ele é uma paródia. O pastiche é a recriação criativa de um estilo. Então, já é algo de uma natureza um pouco diferente. Vamos supor que, não, vejam, quando nós falamos do pastiche, não estamos falando de uma obra específica, mas de um estilo, que pode ser um estilo de um artista, pode ser um estilo de uma época. Imaginemos, por exemplo, que nós, estando aqui em 2020, sejamos grandes apreciadores da música brasileira que se fazia no final dos anos 50, da Bossa Nova. Bem, aquela é uma música da época, tem características sonoras próprias daquela época, por causa do tipo de equipamento que se usava, por causa do tipo de instrumento musical que se usava, por causa do tipo de música que as pessoas da época ouviam também. Então, assim nasceu a Bossa Nova. Imaginemos que eu queira fazer algo naquele estilo. Então, eu vou precisar fazer um pastiche da Bossa Nova, ou seja, eu vou ter que tentar recriar aquele estilo. O que eu vou fazer? Observar como que era o violão, como que era o jeito de cantar, como que era o tipo de letra, e eu vou, assim, tentar criar uma coisa parecida. Vamos supor que eu seja um grande admirador do Machado de Assis. Eu quero escrever como ele, não usando os personagens dele, as histórias dele. Eu quero ter um estilo parecido com o dele. Então eu vou observar o vocabulário que ele usa, o tipo de estrutura de frase que ele faz, o tipo de trama que chama a atenção dele, de que tipo de assunto ele gosta,
o tipo de reviravolta que ele usa nas histórias dele, o tipo de personalidade dos personagens, e vou tentar trazer tudo isso para o meu texto e escrever algo parecido com o estilo dele. As pessoas, quando lerem, vão perceber isso e vão dizer: aqui está um pastiche de Machado de Assis. Esse termo é também usado como sinônimo de uma peça intertextual com efeito humorístico, embora no contexto aqui especializado não seja nesse sentido que nós utilizemos essa palavra, ok? E por fim, a paráfrase, que é a forma mais utilitarista, técnica e menos artística de intertextualidade. A paráfrase a gente usa especialmente em contextos não artísticos, por exemplo, em resumos, em explicações, quando eu preciso, por algum motivo, de fazer a reprodução de um conteúdo. Vamos supor que alguém peça que a gente redija um texto comentando um livro que a gente leu. A gente vai precisar, possivelmente, em algum momento desse texto, fazer uma espécie de resumo daquela história, né? Contar com as nossas palavras, sem intenções artísticas, sem intenções criativas. Então, essa será a paráfrase, ou seja, a gente vai dizer com as nossas palavras aquilo que está em outro texto. Então, essa forma de citação mais utilitarista, mais técnica, mais fora da literatura, que é importante também. Informalmente, também se usa o termo com um sentido depreciativo, para se fazer referência a um mau uso da intertextualidade, quase assim como se fosse um eufemismo. Se alguém faz um texto que parece cópia de outro, a gente vai falar, fez uma paráfrase. Então, esse é um sentido assim um pouco mais coloquial do termo que se usa também nos nossos contextos mais específicos. Nós vamos evitar usar a palavra paráfrase nesse sentido. Então, pessoal, essas são as formas de intertextualidade, né, que nós temos e essas aí a gente vai precisar assim, conhecer de nome. Bem, o objetivo dessa segunda parte do vídeo era esse, mostrar uma análise de uma peça intertextual importante, que era o poema do Drummond, e tomarmos um contato com esses conceitos mais específicos, esses subtipos de intertextualidade, que no cotidiano aí do trabalho com a linguagem, com a literatura, com a comunicação, a gente precisa dominar, ok? Eu vou encerrar essa segunda parte por aqui e convido vocês a seguirem para a terceira parte, em que nós vamos analisar alguns exemplos curiosos de intertextualidade que eu vou mostrar para tentar esclarecer esses conceitos e torná-los mais palpáveis para nós. Tá bom? Aguardo vocês lá. Obrigado.